Aí foi lá a Rede Globo, Jornal Nacional, colocou esse seguinte trecho, essa seguinte imagem com essa narração aí do repórter. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais, participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pois muito bem, agora eu vou colocar para vocês a comparação da foto original para a imagem que foi veiculada no Jornal Nacional. Olha só, tá vendo a comparação? Tem um elemento fundamental que foi apagado da imagem do Jornal Nacional. Veja só, em uma imagem, na imagem original, aparece o adesivo de posse do Bolsonaro, mostrando que aquele momento não era o 8 de janeiro, muito pelo contrário, isso tinha acontecido anos atrás, na posse de Jair Bolsonaro. Na imagem do Jornal Nacional, veja que a camiseta tá branca, as duas camisetas, primeiro, uma tá cortada, a outra tem lá um photoshopão na cara dura. Até o celular, você pode ver, tá branco, tá mais branco, não sei se eles usaram a varinha mágica no Photoshop, se eles só meteram Ctrl+C, Ctrl+V num branco, me parece até que nem foi Photoshop, porque eles meteram um quadrado branco no Paint, né? E na maior cara dura, com algum brilhozinho ali do lado do celular, pra dar uma disfarçada, uma borrada ali que eles deram, mas apagaram o adesivo que atesta com muita clareza que aquela é uma imagem, não é uma imagem do 8 de janeiro, não. É uma imagem de 1º de janeiro de 2019, da posse de Jair Bolsonaro. Tá escrito ali adesivo de posse. Mas mais do que isso, não bastasse essa manipulação nessa foto, a defesa desse senhor apresentou em juízo que o GPS do celular e as câmeras na lanchonete de onde ele mora mostravam que no dia era fisicamente impossível ele se deslocar até Brasília. O GPS mostrava ele no mercado da cidade dele, demoraria 17 horas de carro para ele chegar em Brasília. Ele não poderia ter ido de avião, porque senão a Polícia Federal ia ter reconhecido que ele pegou uma passagem de avião muito facilmente. Ou seja, tudo foi manipulado para ter uma apreensão do celular, uma leitura das estratégias da oposição com o sequestro desse celular do deputado Carlos Jordi, líder da oposição. Isso é gravíssimo. E é uma manipulação descarada da Rede Globo. Isso, eu não sei qual atitude que o deputado Jordi vai tomar, mas em sendo comigo um negócio desse, meti um processo pesadíssimo em cima da Rede Globo. Isso é um nível de manipulação escola base. Isso é um nível de manipulação de destruir a reputação e a vida de uma pessoa, colocar a liberdade de uma pessoa, acordar o Carlos Jordi com um fuzil na cara dele, como se ele fosse chefe de organização criminosa, com a esposa, com o filho, e aí sai isso aí no Jornal Nacional como se ele fosse um criminoso ligado a um dos chefes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser espalhado, gente. A gente precisa aproveitar agora que a gente tem alguma liberdade nas redes sociais para desmentir a Rede Globo. Essa é uma farsa, essa é uma mentira descarada. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira com o potencial de destruir a vida de uma família, de uma pessoa, sem que ela tenha cometido crime algum, que o deputado Carlos Jordi. Posso ter minhas divergências com ele, já posso ter debatido com ele já pode ter me atacado publicamente, não interessa. É ilegal o que estão fazendo com ele. É imoral o que estão fazendo com ele. Isso não pode ser, nenhuma democracia saudável isso pode ser aceito, não. Uma manipulação de uma imagem que justifica uma busca e apreensão na casa do líder da oposição. Isso é coisa de republiqueta de banana. Pelo amor de Deus, gente. Isso sim. Eu não sei mais o que falar pra vocês. O máximo que posso fazer pra vocês, assim, compartilhe o máximo esse vídeo pra desmentir essa mentira descarada da Rede Globo que agiu de maneira absolutamente canalha. A Rede Globo não pode ser confiada. A Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo é um lixo manipulador. Veja esse caso que medonho, incriminando um sujeito em rede nacional com uma imagem manipulada. Isso é assustador. Isso é o poder de um canhão de imprensa colocando uma pessoa na cadeia por causa de uma manipulação tosca de Photoshop. Isso precisa ser desmascarado. As pessoas precisam saber da verdade. Isso precisa furar a bolha. Não pode ficar só no nosso campo, de quem me acompanha, de quem me segue. Isso precisa extrapolar. Não é um assunto relativo a mim, não. Não é um assunto relativo a um interesse pessoal meu, não. É de toda a oposição, é de todo mundo que não votou no PT, tá à mercê desse tipo de manipulação aí. Se o deputado, o líder da oposição, pode sofrer uma operação ilegal com base numa imagem manipulada, imagina o cidadão comum. Imagina o que não acontece fora dos holofotes. Porque, pelo menos nesse caso, a gente tem deputados para denunciar, a gente tem alguns veículos de comunicação, principalmente em redes sociais, para desmascarar a Rede Globo, mas imaginem casos de cidadãos anônimos. Imagina esse tipo de abuso, esse tipo de reportagem e esse tipo de ação judicial acontecendo de maneira absolutamente arbitrária e autoritária contra pessoas anônimas que sequer têm o mínimo de maneira de se defender. Então não pode aceitar esse absurdo. Por favor, nem que vocês recortem só o trecho da manipulação, que é o pior de todos, é o mais importante de todos. Compartilhe esse vídeo e faça com que ele fure a bolha. Faça com que ele se espalhe para o máximo de pessoas possível. Porque o que está em jogo aqui não é Kim Kataguiri, não é Carlos Jordi, é a nossa liberdade, de todos nós. De todos nós.